Existe uma diferença enorme entre viver e sobreviver. E por isso eu gostaria de refletir com você aqui hoje um pouco, sobre o tempo, rotina e vida. Será que estamos sobrevivendo? Ou será que estamos vivendo? Eu sou a Mônica Sena e aqui é o cantinho mais confortável da internet para conversas profundas. E antes de começar a falar sobre isso, eu gostaria de agradecer você que assiste todos os meus vídeos. Eu sou muito grata de coração, assim, por todos os vídeos vocês estarem ali. Eu sou grata pelos comentários, Eu sempre quando eu vejo um comentário, uma reflexão sobre o tema, ou até um coraçãozinho, assim, só para dizer que esteve ali, me faz muito feliz. Eu realmente fico entusiasmada quando eu vejo o comentário, olha, a pessoa assistiu até o final. E isso me faz sentir muito bem, isso me deixa muito feliz. Muito obrigada por estar comigo até aqui. Já tem um tempo que nós estamos gravando vídeos, E eu gostaria de te perguntar, aproveitar esse momento para te perguntar: você tá gostando do canal? O que você tá achando? Os temas, você tá gostando dos temas que eu tenho trazido? Quais são as sugestões, assim, o que você gosta de ver? Por que você decide ver o canal Sobre Nós? Pra gente ir se organizando e juntos deixar esse cantinho, esse momento bem gostoso. Vamos pensar no tempo. Tempo é sinônimo de vida. Tempo é vida. E quando falamos de vida, é imprescindível que falemos um pouco da morte. E é interessante que morte é um tabu. Eu, por exemplo, na minha família, o assunto morte é um assunto que ninguém quer falar, que ninguém quer tocar, ninguém pensa na morte. No entanto, quando nós olhamos para a alegria, por exemplo, nós nos sentimos bem, nós queremos a alegria porque nós sabemos como é estar tristes. Então, quando a gente pensa na tristeza, a gente anseia pela alegria, sabe? Esse contraste. E assim, a vida e a morte. Quando você pensa na morte, você entende a vida, sabe? A morte é um contraste da vida. E como nós vivemos em uma sociedade que não quer falar sobre a morte, raramente as pessoas valorizam a vida, porque é como se a maioria das pessoas vivessem ignorando o fato de que um dia nós vamos morrer, sabe? Se não pensarmos na morte, como nós vamos valorizar a vida? Quanto mais o tempo vai passando, é a vida passando. O tempo, na maioria das vezes, ele acaba nos engolindo. A maioria das pessoas, elas vivem o dia querendo que chegue às 18 horas, querendo que chegue o final de semana e querendo que chegue as férias e depois que chega o final do ano. Cara, isso aí é a vida passando. O tempo que a gente desperdiça ou o tempo que a gente não quer ver é vida. Será que a vida dessa pessoa só tem sentido depois das 6 horas? Então, antes desse momento, a vida não tem valor nenhum. Esse tempo vale centavos, sabe? Assim, não tem um valor real. Só faz sentido depois das 6 horas. Então, assim, vamos pensar em vida, pensar no tempo como vida. Vamos supor que o trabalho é ruim, que o trabalho não satisfaz. O que a gente está vivendo, o que a gente poderia estar fazendo para fazer deste lugar um trabalho melhor, ou para fazer do nosso dia um dia melhor, Querendo ou não, nós passamos a maior parte do tempo trabalhando mesmo, O dia todo é dedicado a um trabalho. Nem todo mundo tem o privilégio que eu consegui nesse momento, que é de trabalhar com coisas que fazem sentido para mim. Através das minhas escolhas, hoje eu consigo fazer e caminhar em direção a algo que me dá prazer, que eu faço porque eu gosto. Mas eu sei que não é todo mundo que tem esse privilégio. Mas o que nós podemos fazer para melhorar
Isso. E aqui de pensar na morte, pensar nesse contraste, inclusive, eu estava colocando em prática um pouco disso aqui, que eu estou refletindo nos últimos dias, né? É um momento que eu parei para pensar, tá, na minha morte. O que eu gostaria, né? Onde eu gostaria de estar? O que eu gostaria de estar fazendo? E é claro que eu chorei. Eu sou uma pessoa sensível, eu sou uma pessoa emotiva. E eu chorei porque para mim pensar na morte, né, por mais que eu compreenda que eu serei muito bem acolhida, por mais que eu compreenda que a vida não termina com a morte, né, que a morte é um estado, um estágio da vida, né. Eu compreendo essas coisas, mas me entristece deixar, acho que é as posses que a gente vai criando, né? Mas também, talvez, não de ser posse, mas de ser coisas que são importantes, que são muito gostosas para mim, né? E aí pensar que deixar essas coisas me entristece, por mais que eu acredite que eu serei bem acolhida nesse momento. E com isso, eu uso muito da escrita para fazer esse tipo de coisa. Com isso, eu fui escrevendo e refletindo. O que mais que eu quero, né? O que eu quero, tá? Compreendo que a morte, ela é certa. Ela é algo que é certo de que, embora você não acredite no mesmo que eu, embora você veja, não saiba o que vai ser depois da morte, você tem suas dúvidas, não interessa. A morte, ela é certa para mim, pensando do jeito que eu penso, ou para você, pensando do jeito que você pensa. Então, assim, compreendendo esse momento, entendendo, tá, é triste algumas coisas, eu sinto isso, e mais o quê? O que eu quero? Porque é real, vai acontecer. Onde eu quero estar? Sabe? Qual que é o meu propósito? O que eu quero? Eu quero ser referência em alguma coisa, sabe? Eu fui escrevendo e vivendo esse momento, sabe? Para eu conseguir ter mais claro para mim qual que é o meu propósito. Nós precisamos ter um propósito na vida, né? De pensar na morte, entender ela é real e aí ir lá. Quando eu morrer, o que é que eu quero, sabe? Assim, tem gente que sofre tanto nesse momento de morte, que tem amnésia, que esquece tudo, sabe? E às vezes fica em coma. E eu acredito que a consciência dessa pessoa, ela não consegue aceitar que ela viveu uma vida vazia, sabe? Uma vida de nada. Eu acredito que no final da vida, muitas pessoas se encontram em um momento em que percebem que viveu uma vida inteira, que a vida era muito mais do que eles imaginavam, que a vida eram as pequenas sutilezas que eles não quiseram ver, porque eu acredito que todo mundo sabe que a vida é algo mais, e as pessoas às vezes se recusam a ver esse algo mais. E eles também conseguem ver que todo o material, os bens materiais, não serve de nada, por mais que seja preciso. Eu não tô falando que a gente não precisa do material, né? Tudo é questão de equilíbrio. Não é só o material, sabe? Eu e o meu esposo, nós buscamos viver 120 anos, os centenários. Estava refletindo com ele. A gente quer viver 120 anos. Isso aí é 120 anos. A gente vai mudar muito. A aparência nossa não dá nem para imaginar, porque se a gente olha 4 anos atrás, nós mudamos tanto. Mas assim, tem algo em nós que vai continuar. Tem uma essência em nós. Então, e a vida, ela é você caminhando em direção a um propósito. O que você quer, onde você quer estar. Partindo disso, a gente vai caminhar nessa direção, né? Pensar, se perguntar, vai te ajudar a ter mais claro esse propósito, sabe? Por mais que no caminhar da vida você vai moldando, vai desenhando. É como uma obra de arte, né? Eu falo muito aqui. Uma obra, ela não começa quando a gente tá lá com o papel, se for um desenho ou se for uma escrita, não começa no momento que você
decide escrever? Começa quando você tem a ideia e você quer escrever algo, ou você quer desenhar algo, aí você já está começando a fazer arte. Assim, o propósito, né? Nós criamos uma idealização, um destino, e aí conforme nós vamos caminhando, esse propósito ele vai se modificando, às vezes vai aparecendo mais coisas que vai deixando ele com mais sentido. Porém, nós precisamos nos permitir a sonhar, a imaginar algo para que nós possamos ir. Porque é como diz o gato para Alice do País das Maravilhas. Se você não sabe para onde ir, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, você tendo um propósito, você vai saber o que é bom ou ruim para você, de acordo com esse propósito que você quer, com isso que você quer para sua vida. Isso aqui que está sendo te apresentado é bom ou ruim? Serve ou não serve? O mundo tá cheio de gente bem intencionada querendo te manipular. Mas se você sabe onde você quer chegar, se você sabe, você tem uma ideia do que você quer para você não cai nessas manipulações, você sabe discernir uma coisa da outra, né? E a partir daí, e a partir dessa clareza de propósito, você tem vontade. A vontade é algo que a sua alma vai usar, vai trazer para o seu corpo para que ele possa ter força e disciplina para caminhar. Com tudo isso, né? Vida, morte e propósito, não tem como nós não pensarmos no ser humano como um ser que veio para ser humano. Nós viemos para desenvolver as nossas virtudes, virtudes como bondade, amor, solidariedade, né? Grandes nomes na história, grandes mestres, Jesus, Buda, Sócrates, todos esses nomes, eles falaram sobre o amor, falaram sobre as virtudes. Quando nós olhamos para alguma coisa e vemos, ai que lindo, nossa, fulano fez uma boa ação, nossa, Madre Teresa cuidando das crianças. Quando nós olhamos para isso, nós pensamos, né? Nossa, fulano é tão humano. Então, essas virtudes são humanas. Nós somos humanos. Nós precisamos desenvolver essas nossas habilidades, aliás, essas nossas virtudes. A Lúcia Helena Galvão, né, da Nova Acrópole, filósofa da Nova Acrópole, ela fala muito, algo que me toca, que é tão bonito. Ela diz que cada um de nós temos uma palavra para falar para o mundo. Cada um de nós temos uma mensagem para dizer. Existe uma pessoa no mundo que precisa de você, que precisa da sua palavra. Tem algo que só você pode entregar ao mundo, sabe? E aí eu acho isso muito bonito porque cada um de nós temos uma parte importante no mundo, assim como cada uma pessoa que entra na nossa vida, sabe? Às vezes nós precisamos de uma palavra que só uma pessoa fala com a gente daquela forma, daquele jeito que toca o nosso coração. Como essa fala da Lucilena, por exemplo. Tocou no meu coração e aí eu compreendo que tem alguém no mundo que precisa das minhas palavras, sabe? Do meu jeito, da minha mensagem. Tem uma mensagem que eu vim no mundo para entregar. Isso todos nós. Então, quando nós pensamos em propósito, eu creio que é importante olhar com esse olhar mais apurado, mais aprofundado para a vida, sabe? Porque nós temos algo para dizer ao mundo e não importa o meio. Cada um de nós vai caminhar em direção a um caminho. Cada um de nós tem um jeito de entregar essa nossa mensagem. E independente do caminho que você escolher, o fim é o mesmo. É ser fator de soma no universo, sabe? Quanto mais você desenvolve as suas habilidades, mais servindo à humanidade você estará, né? Acredito que deve ser uma sensação maravilhosa que eu estou buscando ter, de você compreender, você sentir no coração que nós todos somos uma unidade. Todos nós somos a mesma coisa, sabe? Somos o mesmo Deus, tem em nós a presença do mesmo Criador.
E independente de qual é a forma que te falam isso, independente de qual é a forma, de qual é o jeito, o meio que você acredita que isso é real, mas no final é uma coisa só. E qualquer coisa que você escolher fazer na vida sem bondade não vale nada. Não adianta você escolher a profissão que vai salvar vidas, um médico, se não tem bondade. Não adianta de nada, porque teve médico nazista, sabe? Então, assim, bondade. A bondade faz toda a diferença, entende? E aí pensamos, né? Nos colocamos nesse lugar de refletir sobre a vida e a morte um contraste da vida, um propósito, onde eu quero estar no final dessa vida que é finita, né? Essa passagem aqui, onde eu quero estar, qual o propósito, sabe, que me guia. E aí vamos pensar então nas metas. É preciso que começamos a definir metas. O que eu posso fazer agora, a partir desse momento, de acordo com onde eu quero estar? O que eu posso fazer agora para ficar um pouquinho mais próximo disso? Pensar nas metas, né? É preciso ter um pouco de cuidado, cautela. Por quê? O nosso cérebro, ele acostuma com as metas que nós não cumprimos. Se você faz um monte de metas e você não cumpre essas metas, é como se você fizesse um cemitério de sonhos mortos. Isso é uma fala que eu vi da Lucilena e fez muito sentido, né? É como se você carregasse um monte de tentativas que você não chegou ao final. Só que o que acontece? O nosso cérebro, ele começa a desacreditar de nós mesmos. Então, quando você, eu fiz essa meta, não cumpri, eu fiz isso e não cumpri. E aí, quando você decide de novo tentar algo novo, o seu cérebro, você, é o primeiro a desacreditar de você. E você perde a fé em você mesmo. E aí você não vai conseguir ir. E é uma coisa complicada esse negócio de você perder a fé em você, de você não colocar expectativas em você mesmo. Porque aí como você vai caminhar? Pensando na meta, e aí vamos chegar na nossa rotina. A rotina é uma forma de nos dar mais clareza das coisas, na clareza da direção que nós estamos seguindo e seguir uma direção que nós queremos seguir, né? E dar, além de a rotina nos dar paciência para os apressados, porque o que eu tenho notado é que com a rotina eu consigo observar que eu não dou conta de tudo, por mais que eu queira. Uma grande dificuldade que eu tenho em cumprir a minha rotina é justamente entender que eu determinei um tempo para uma coisa e aí depois eu tenho outra coisa para fazer, porque a minha vontade é de focar só em uma coisa e eu quero terminar isso logo, mas eu não dou conta de tudo, tem outras coisas no meu dia, né? E a rotina, não é como se a rotina fosse eterna. A rotina ela é uma dança que está sempre nos mostrando passos novos, né? Você está aprendendo ali, tem coisas que você chega em um determinado momento, isso aqui dá certo ainda, eu vou continuar. Tem outras coisas, não, isso não funciona mais, não é, tem que colocar outra coisa aqui, agora a vida já está de outro jeito, é outro passo, sabe? A vida, ela é muito movimento. Então, assim, a rotina, ela é muito movimento, mas você pode observar que tem um certo norte. O maravilhoso de uma rotina é deixar de existir as urgências, coisas que nós deixamos para fazer de última hora, e aí a gente tem que atropelar uma outra coisa, que é algo que eu tô lidando, assim, que eu tô aprendendo e estou colocando em prática o não fazer, sabe? Seguir a minha rotina, seguir o que eu planejei, que também não é uma coisa de uma hora para outra, você vai estudando. Inclusive, eu nem passei a minha a limpo, porque eu tô testando as coisas que eu quero fazer e vendo se encaixa.
então ela tá no rascunho ainda. Estou disciplinada, sabe, assim, querendo seguir os horários que eu determinei para tal coisa, dedicar menos tempo à internet. Gente, a internet, ela engole você, o tempo psicológico te libera tantos hormônios, te prende de tal forma ali que você, quando viu, já passou 1 hora, já passou 2 horas, e aí você perdeu 2 horas da sua vida que passou como se fosse 2 minutos fazendo nada, sabe? Então eu estou tendo cuidado com essa questão das redes sociais, da internet, seguindo os horários que eu estipulei para cada coisa e tentando fazer tudo ali no dia que eu coloquei para fazer, para que não apareçam as urgências, para que eu não deixe as coisas para o último momento. E tudo isso para que a gente possa, então, adentrar, viver o tempo eterno. É o tempo da eternidade que os estoicos dizem, né? De você viver o tempo, viver o momento sem excessos de passado, porque o excesso de passado, ele te traz angústia, às vezes depressão. Você fica remoendo histórias que aconteceram com você, situações que te aconteceram. Talvez devêssemos olhar para o passado como uma cana de açúcar. Você chupa o caldo, suga o caldo e deixa o bagaço ali. Aquele caldo tem os nutrientes, né? O caldo da cana de açúcar, o que você precisa ali naquele momento, ou seja, uma laranja, né? Que tem a vitamina C. E aí você deixa aquele bagaço, aquela casca para trás. Você aprendeu com aquele passado, você aprendeu com aquele momento e pronto. Ele ficou para trás. Talvez não seja tão simples assim, mas trabalhar isso, deixar o passado para trás, sabe? Trabalhar essa questão. Viver o presente e evitar o excesso de futuro. Porque o excesso de futuro causa ansiedade, estresse, de você pensar uma coisa e ficar, ai, como vai ser? E aí, às vezes, você tem até crises de ansiedade, como vai ser? Eu não vou conseguir isso e vai... Porque é um excesso de futuro, sabe? Excesso de como vai ser, o estresse. Ai, será que vai ser assim? E quando chegar tal coisa? Sabe? De deixar esses excessos e vir para o momento. É um momento eterno, é um momento que só existe esse momento, que só existe esse tempo, porque é nesses momentos que a vida conversa com a gente. É nesses momentos que a vida te diz algo, que a vida te ensina. É a vida acontecendo, né? O futuro, ele precisa ser apenas referência, né? De onde a gente quer chegar, de ter esse propósito, mas viver um momento até lá. E dessa forma, você consegue, então, matar, destronar Cronos. Cronos, o deus do tempo, e aí tem uma profecia que ele precisa, que um dos filhos dele iriam matar. Só que aí ele vai, para que essa profecia não se cumpra, ele começa a matar todos os seus filhos, comer os seus filhos. E é uma referência muito simbólica, porque a partir do momento que nós nascemos, o tempo tá tentando nos engolir. E aí a esposa de Cronos, sendo insatisfeita em ver tudo isso acontecendo, ela enrola uma pedra do seu último filho, ela enrola uma pedra e entrega para o Cronos, e o Cronos come essa pedra, pensando que era o filho, mas não era. E esse filho, Zeus, chega em um determinado momento, ele mata Cronos, ele destrona Cronos e a profecia se cumpre, né? Então, o que seria Zeus se não a inteligência humana, a consciência humana, né? A inteligência humana mata o Cronos, o tempo cronológico. Que possamos começar a semana pensando sobre isso, pensando sobre o tempo, nosso propósito, a vida e a nossa rotina. Muito obrigada por você ter ficado até o final. Eu espero mesmo que esse momento tenha sido tão gostoso para você como está sendo aqui para mim nesse exato momento. Eu espero mesmo que tenhamos nos conectado e esse momento esteja sendo maravilhoso para você também. Deixa o seu like, é muito importante esse momento, é muito importante se inscrever, porque o canal é muito pequeno, precisa de inscritos, é muito importante dar like,
porque o YouTube compreende que é um assunto relevante, que o meu canal existe e que tem coisa boa aqui dentro. E os comentários é essencial para mim, é uma resposta dessa nossa conversa. Que esse momento te ajudou a refletir e também sobre como está sendo o canal para você, o que você está gostando. Use os comentários, é o nosso momento de nos comunicar. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!